Bom, mais uma aulinha aqui do Dario Report. Eu vou usar o exemplo anterior daquela consulta de SQL para demonstrar agora no Dario Report como que é fácil fazer o usuário digitar os dados que você quer filtrar. Então eu vou abrir aqui, vou conectar na base de dados e vou relembrar aqui o SQL que a gente tinha feito, que é aquele SQL grandão que pede o mês e o ano. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para deixar mais bonitinho aqui, não atrapalhar, eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer um novo SQL. Select, vou colocar aqui emissão, vírgula, total, vírgula, nome do cliente do pedidos 1, quando lançado for igual assim, order by, emissão, limitando em 10, limite 10. Eu vou pedir aqui também o número do pedido. Acho que vai ser mais interessante para demonstrar esse recurso. Vou salvar. Eu vou vir aqui na grade e você vai ver que selecionou aqui alguns pedidos. Suponhamos então que eu quero fazer um filtro, né, em ordem de data. Como que funcionaria? Eu colocaria aqui na cláusula where um end e eu vou dar um enter aqui para ficar mais claro. Colocar aqui a emissão maior ou igual to date. Lembrando que to date é uma função. Eu vou já colocar aqui a formatação dela, que eu sempre lembro de cabeça. To date de 1 de 2015. Então ele vai pegar todos os pedidos maior que 1 de 1 de 2015. Aí eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V para não ter que digitar novamente. E a emissão menor ou igual 31 de 1 de 2015. Eu vou tirar esse limite agora que eu já filtrei. E vou executar esse SQL aqui. Nós vamos ver que temos um filtro aqui já de data. Só que esse filtro eu programei internamente aqui. E o usuário não digitou nada. Suponhamos que eu queira deixar o relatório bonitinho e que o usuário digite a condição do filtro. Então, para fazer isso, dentro do Dario Report, eu implementei uma funçãozinha que ele entende que é para o usuário digitar o filtro. Essa funçãozinha tem que ser digitada aqui no lugar do toDate. Como eu também não lembro muito ela de cabeça, eu volto aqui no desenhista, vou ensinar um macete aqui. Vou pegar aqui uma tabela, por exemplo, do caixa, que apenas para eu descobrir que essa tabela tem algum campo, vou colocar aqui o registro, vou colocar aqui a data, mas isso aqui eu só estou colocando para relembrar como que é. E na condição aqui, eu vou pegar aqui data e vou dar o raiozinho, só para ele me mostrar aqui quais são as funções que eu posso utilizar para pegar a data. Então, olha que legal, eu vou pegar essa última função aqui, ó, que é o toDate, que está dessa forma aqui. Vou pegar ela, vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou cancelar isso aqui. Aqui não tem problema, eu formatei com o caixa, mas se eu deixar nessa aba, ele vai ignorar essa aba. Então eu vou voltar aqui no Expert e eu vou simplesmente apagar esse toDate que eu fiz e vou dar um Ctrl V. Então aqui o que aconteceu? Ele pegou e jogou uma funçãozinha nova, toDate, e dentro dessa função toDate, onde começa e termina com duas chaves, o Dario Report vai entender que é para fazer uma pergunta. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, data inicial. Não posso apagar nada, tem que respeitar todas as vírgulas, as chaves. Então, entre duas chaves, o que eu digitar aqui, por exemplo, data inicial. Estou falando que ela é uma data, que ela tem um tamanho de 10. Ela não tem decimal nenhuma e o formato dela é esse de data, ele vai fazer o computador perguntar. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Eu não sei porque ele deu esse monte de chave, ele tem que fechar uma chave só, acho que ele está meio grande aqui. Porque ele estava meio grandão. Ele desapareceu aqui embaixo. E eu vou continuar aqui no end e vou pegar e de novo copiar
essa função, Ctrl C, vem aqui no toDate dessa parte, apago e dou Ctrl V. Aí esse cara aqui, que vai ser o menor ou igual, vai ter a mesma função, só que eu vou chamar de data final. Ok? Então o computador agora, o Dario Report, vai entender que é para ele perguntar a data inicial e a final, com essa funçãozinha. Então o usuário vai poder digitar esses dados. Então eu vou clicar aqui, ó, e vocês vão ver que já está a data inicial e data final. Só que olha como ficou feio, a data final está antes da data inicial, porque ele vai em ordem alfabética. Então, para resolver esse caso, eu posso colocar assim, 1 underline e 2 underline. Aí eu vou fazer um sequencialzinho aqui para perguntar primeiro essa e depois essa. Eu vou aqui na grade e agora anota que eu vou poder fazer o período que eu quiser. Ó. Então, o usuário vai interagir e vai digitar o período que quer. Então, eu faço a programação, desenho o relatório uma vez só, e depois o usuário pode usar só na parte de executar, ou a gente pode também linkar no menu do sistema, deixar pronto para o usuário comum usar. Ele não vai ter acesso ao desenhista. Ele só vai digitar a data e vai ver o relatório prontinho. Então, fica bem prático. Ó. A gente pode testar isso aqui, vindo no desenhista, colocando aqui uma data inicial. Aí ele vai dar aquele monte de erro, né? Vou dar o OK for all, porque as colunas estão tudo erradas. Eu vou clicar aqui 2 vezes no Report Container e vou modificar. Suponhamos que eu queira mostrar aqui, em vez do mês, eu vou colocar aqui o nome do cliente. Ele vai me responder que aqui não é um numérico, porque ele está formatado para numérico. Eu só venho aqui em formate e eu dou sem formato nenhum. Vou dar OK. O ano eu não vou querer mostrar. Vou dar 2 cliques e vou falar que ao invés do ano eu quero mostrar a emissão. Ele vai reclamar de novo. Vou dar OK, porque estava formatado para número. Vou clicar aqui e vou colocar que está sem formato nenhum. O total, essa coluna que a gente tem, essa daqui e essa aqui eu vou apagar. Vou dar um X, eu marquei com Shift, não vou ter nada. Vou dar um OK, já modifiquei meu relatório. Vou arrumar também aqui em cima os títulos. Então, vou dar 2 cliques aqui no primeiro. Ao invés do mês, eu vou falar que é emissão. É isso mesmo? Vamos dar dataline para ver. Não, primeiro eu coloquei o nome do cliente. Então, dou 2 cliques e posso escrever aqui, cliente. Depois, o segundo, 2 cliques, eu escrevo que é emissão. Ok. E o terceiro continua total. Quarto, quinto, eu vou selecionar com Shift e dar um X. Vou dar OK. Isso aqui também é tranquilo, né? Eu vou ter que esticar as coluninhas, ó. Vou deixar elas bonitinhas aqui para ficar mais atraente. Bom, isso aqui é a questão de formatar o relatório, a gente aprendeu. Vou fechar. E eu vou vir aqui no Preview, ó. Você vai ver que está sempre pedindo a data, porque é a condição de filtro. Quer dizer, o usuário vai interagir agora com o Dario Report e vai digitar. E poderia ser outras condições. Ao invés de filtro de data, você poderia perguntar o nome da cidade, o código de barra, o grupo, o mês, o ano. Lá naquela telinha de condições que eu mostrei nessa parte aqui, ó, quando você clica no raio para você fazer uma condição, você vem daqui. Começa aqui, ó, com 2 chaves aqui para baixo. Todos são exemplos do que você pode fazer o usuário interagir. Um exemplo numérico, um exemplo caractere, um exemplo de valor com decimal, um exemplo de data. Então o conceito é o mesmo. Vou cancelar, vou deixar aqui no Expert, vou salvar. E aí, vamos supor, o relatório está pronto. O usuário comum poderia acessar e vir direto no executar. Ou você poderia linkar no menu do seu sistema. Lá no utilitários tem um lugar lá que chama menu de relatórios. Você coloca ele lá dentro, ele vai aparecer no menuzinho do sistema.
Você fez, o usuário comum vai executar. Então eu vou clicar aqui em executar, escolho o arquivo que eu quero abrir. Deu um errinho, talvez algum erro de programação meu. Aqui no data inicial, então ele vai perguntar para o usuário qual que é a data inicial e a data final que eu quero fazer e vai executar apenas o relatório. O usuário não vai modificar nada, ele só vai executar. Então, super simples aí dele interagir com o usuário. Você deixa o relatório pronto e a pessoa digita só o parâmetro que quer. Então, legal essa parte dessa aula. Vamos deixar para a próxima agora.